Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Volte pra Caixa. O meu nome é William Meller e é com muita alegria que te recebo aqui para mais uma conversa, mais uma reflexão, mais um olhar sobre o que está acontecendo ao nosso redor, assuntos que estão, alguns dados, algumas informações que são relevantes para o nosso crescimento pessoal, o nosso desenvolvimento pessoal e profissional e, de certa forma, como tudo isso vai se conectar com a forma como a gente vem construindo a nossa carreira, construindo os nossos negócios e até a mesma forma como você vem construindo, né, a sua bagagem pessoal e profissional para entender o que está acontecendo no mundo. Porque realmente tem muito barulho, tem muita notícia que assusta, tem muita notícia que parece que dá a impressão que tudo está acontecendo e mudando tão rápido, mas hoje a gente quer justamente, como sempre aqui nesse podcast, parar um pouco, conversar e refletir sobre alguns desses assuntos. Hoje a gente tem 3 tópicos aqui que eles obviamente se conectam muito e eu tenho certeza que tanto para você do ponto de vista de carreira, que está começando agora, quanto para você talvez profissional mais sênior, talvez já numa profissão de gestão, de liderança, vai ter um proveito muito grande dessa nossa discussão aqui hoje, tá bem? E nós vamos, como sempre, já partir direto aqui para o nosso primeiro tópico, e eu quero convidar você para uma reflexão sobre produção e retorno sobre produção. Em algum momento da sua vida profissional, você já se perguntou quanto de tudo que eu produzo gera efetivamente algum retorno para o negócio onde estou trabalhando? Será que aquelas minhas horas alocadas, aquele meu esforço, tudo aquilo que eu venho fazendo, está dando efetivamente um retorno diferente, positivo, que faz o negócio crescer? E da outra perspectiva, você já se perguntou? Tudo aquilo que o negócio vem gerando de valor para o mundo, tudo aquilo que o negócio vem crescendo do ponto de vista empresarial, como isso está conectado com o seu trabalho do dia a dia e como isso está retornando para você, retornando nesse caso para o seu bolso também, tá? Ah, Muitas pessoas vêm refletindo, e a gente vê isso em fóruns online, quando se trata de assuntos de carreira. Eu acompanho alguns deles justamente para que a curadoria do conteúdo que eu faço aqui esteja sempre, né, de alguma forma, conectada com o que as pessoas estão discutindo, seja de uma discussão mais global, seja de uma discussão mais local. E muito frequentemente, nos últimos 2 anos, aproximadamente 2 anos, vem crescendo muito as discussões sobre salário. Não importa o quanto tempo passe, né, a gente sempre vai ter o salário como uma questão de em pesquisas organizacionais, pesquisas de clima, o salário sempre aparece como um tema que as pessoas têm uma expectativa que poderia ser melhor. Ou seja, por mais que as pessoas possam, talvez, no entendimento geral, estar sendo bem remuneradas, todos têm, e isso é inerente do ser humano, nós temos sempre a perspectiva, a ambição de que podemos valorizar e ganhar mais, tá certo? Só que recentemente essa impressão ela vem se conectando muito com os dados e alguns desses dados eu quero compartilhar aqui com você hoje para a gente fazer uma reflexão. O primeiro deles, e esse é bem interessante, é um report do Bureau of Labor Statistics. É um report dos Estados Unidos, tá? Então, é um report que tem uma visão local, nesse caso dos Estados Unidos, mas que ele é comparativo com dados globais. Então, o report ele cita, né, que a pesquisa ela é local, só que essa comparação ela se estende com outras pesquisas que são citadas de dados globais. Tá, mas olhando apenas para os dados desse report e para os dados dos Estados Unidos, eles fizeram uma medição envolvendo trabalho e economia. Foi publicado agora em maio de 2026, então é um relatório que está quentinho para a gente discutir. A Labor Share, né, um dos principais pontos desse relatório, a Labor Share é basicamente a fatia da produção econômica que vai para os trabalhadores, tá? Basicamente, tudo que a economia produziu, quanto dessa produção voltou para o bolso daqueles que efetivamente atuaram na produção, né, os trabalhadores das empresas. Esse labor share, essa fatia, ela caiu para 54% no primeiro trimestre de 2026. Para um nível de referência histórica aqui, veja bem que é difícil comparar, são eras muito diferentes, mas para nível de referência histórica, esse é o valor mais baixo que esse indicador já teve na história dos Estados Unidos, tá? Para referência, como eu citei, em 1947, quando ele começou a ser medido, essa fatia ela estava em aproximadamente 70%.
tá? Então, 1947 o indicador começa a existir, ele passa a ser medido 70%, e agora em 2026 nós temos o menor número histórico, 54%. Em 79 anos, isso quer dizer que os trabalhadores, né, a fatia de produção do mercado, perderam 16 pontos percentuais da sua participação na riqueza, que eles basicamente ajudaram a criar. Eu sei, talvez você esteja pensando isso agora, existe uma discussão que poderia se estender por horas e horas aqui, de um ponto de vista até mesmo político, né? Dependendo da sua literatura, dependendo da sua base política e até mesmo de entendimento econômico, histórico, seu posicionamento, essa discussão ela poderia, né, como a gente fala no sul, se enveredar para diversas vertentes diferentes, né, elas poderiam se mover para diversas posições diferentes. Mas o ponto que eu quero focar, ele não é o que você está pensando. Talvez você nem esteja pensando, mas eu não quero que você olhe para o lado político da questão aqui, tá? O grande ponto é realmente a fatia em si, o crescimento econômico e como isso vem se revertendo em salários. Porque como eu disse, agora juntando todos os pontos, nunca antes houve uma discussão, pelo menos do tempo que eu venho acompanhando e criando conteúdo online, em cima de salários. E obviamente isso vem sendo um pouco mais acalorado por conta da inteligência artificial. A inteligência artificial chega no mercado, as pessoas começam a sentir mais medo de perder o seu emprego. Pessoas que têm medo de perder o seu emprego, elas acabam, por consequência, aceitando algumas coisas que em outros momentos elas não aceitariam, porque existe o fator medo no mercado, o medo de perder o emprego e o medo de não encontrar um outro emprego. E junto com isso, a gente tem a questão do crescimento econômico, ou seja, resultado versus predição de crise. Não sei se você reparou, mas nos últimos anos, e eu tô falando aqui até mesmo de período antes da pandemia do Covid-19, a gente vem falando de uma crise que está por chegar, a gente vem vendo países resguardando a economia se retraindo em muitos locais, mas ainda assim, dados econômicos mostram um crescimento também econômico em muitos negócios, em muitas empresas e em muitas indústrias, tá? A gente tem um, um, um uma nomenclatura que vai surgir dessa discussão toda, que ela vem do Indeed Hiring Lab, tá? Depois você pesquisa, eu sempre deixo as fontes para você. Eles nomearam isso de Utilization Squeeze, né? Um relatório em inglês chamado Utilization Squeeze, que é basicamente uma pressão de utilização, numa tentativa de fazer uma boa tradução aqui. A pressão de utilização basicamente significa que as empresas estão, de acordo com os dados e com os reports, estão conseguindo extrair mais dos funcionários que ela já tem para aumentar a sua produção, aumentar a sua capacidade de gerar valor para o negócio, e esse agravante, como eu citei com inteligência artificial, coloca isso em peso. Porque se um profissional aumenta a sua capacidade de entrega e a sua entrega aumenta o resultado da empresa por conta de que ele estava utilizando inteligência artificial, a empresa gerou mais, talvez mais rápido, talvez com mais qualidade, independente do que mais aqui nesse caso signifique, a empresa conseguiu aumentar a sua fatia de produção. Só que o funcionário que utilizou a inteligência artificial, ele ele teve as suas mesmas horas de trabalho para gerar mais resultado, e ele não teve esse retorno financeiro, esse retorno de participação, tá? Como eu disse antes, existe uma questão econômica aqui em cima de utilização, né, da pressão de utilização que o Indeed Hiring Lab fala, com toda a questão de como os mercados funcionam micro e macroeconomicamente, que não é o ponto dessa discussão, e eu quero manter você focado no principal dado, tá? Porque qual a reflexão que eu quero fazer olhando para o seu desenvolvimento pessoal, para sua carreira? Você entende qual o valor que você gera para a empresa e onde que está esse valor? Eu te pergunto isso porque às vezes a gente não consegue nem saber como explicar onde que está o valor que a gente gera. E basicamente eu tenho um hábito que é, e não é tanto tempo que eu tenho assim esse hábito, são alguns anos, mas eu costumo escrever. Eu tenho um caderno no Evernote, um caderno digital, onde eu escrevo o que que completei, o que que eu fiz, coisas relevantes, às vezes muito simples durante a semana. Às vezes participações em algumas entregas, às vezes entregas que eu liderei, às vezes projetos que numa reunião a gente conseguiu negociar e resolver um ponto, eu coloco nesse meu caderno digital
alguns desses pontos, alguma desses pontos relevantes, tá. Por quê? Porque toda vez que eu tenho uma oportunidade de falar sobre, carreira, uma conversa de carreira com um gerente ou até mesmo conversando com um uma oportunidade profissional que possa surgir, eu tenho dados e fatos para trazer algumas relevâncias do que eu construí no va no presen no curto passado, né, enfim, coisas que aconteceram recentemente, e basicamente consigo ter mais dados e fatos para construir a minha, narrativa de onde eu estou gerando valor. Só que só o fato de eu anotar, ou só o fato de eu fazer esse exercício já me consegue me dar uma percepção melhor de onde eu estou gerando valor, onde eu estou conseguindo alocar melhor o meu tempo e gerar valor para o negócio. Você também faz isso? Você tem esse hábito? E você, gerente, você tem o hábito de influenciar as suas equipes, influenciar os seus times para que eles também tenham algum tipo de controle das suas entregas, das suas vitórias daquela semana, não somente do ponto de vista do que aparece no sistema organizacional, mas as coisas que ficam mais invisíveis às vezes, para que isso possa aparecer no momento até mesmo de um aumento salarial, eu recomendo que você influencie seu time. Eu sempre provoquei muitos nas equipes que eu liderei e nas equipes que eu lidero de projetos para que tenha esse tipo de controle, esse tipo de percepção, porque isso ajuda muito a aumentar a sua capacidade, né, a sua capacidade de organizar os seus pensamentos quando você fala ou responde a pergunta aonde que você está gerando mais valor. Com isso, a gente acabou de falar de gerar valor, né, e junto com isso, o próximo tópico ele fala justamente do que vem depois dessas conversas, né. A gente fala sobre gerar valor, a gente fala sobre talvez ter um aumento salarial, mas às vezes também a gente tem uma expectativa ou é assim que o mapa de carreira tem funcionado, uma expectativa de que, além do crescimento salarial, também exista um crescimento de cargo, né, um crescimento promocional que vai fazer a pessoa avançar na sua carreira. Mas será que isso vale para todo mundo? E essa é a discussão que eu quero trazer você para esse próximo tópico. Imagine que você tem um profissional na sua equipe que ele está sendo o top performer, ele é o que melhor performa, que está entregando mais, os resultados são excelentes. Você vem constantemente tentando, ajudar esse profissional para que ele tenha uma percepção de progressão de carreira e tudo mais, mas o que você ouve de volta é apenas a percepção de alguém que quer, sim, ter um aumento, obviamente, todos querem, mas não tem uma perspectiva específica de crescer para um outro cargo, ou que é mesmo um cargo de especialista ou de gerência. Ele está muito feliz com aquilo que ele faz e ele não tem essa opção. Talvez, em alguns casos, você até tenha oferecido uma promoção e ele recusou ir para um cargo acima daquilo que ele está fazendo hoje. Já aconteceu isso com você? E você na sua carreira, você tem ambição de sair do seu cargo atual, daquilo que você faz hoje, e ir para algo que esteja acima e que seja diferente disso? Por que que eu pergunto isso? Porque a gente tem alguns dados muito interessantes para discutir sobre, ambição profissional e como a gente organiza a divisão entre ambição profissional e prazer pelo que a gente faz. A gente falou algum tempo atrás, né, a gente discutiu sobre o Peter Principle, que basicamente é a ideia, né, uma filosofia, uma teoria de que as pessoas são promovidas até o seu nível de incompetência. Eu me lembro que eu dei o exemplo, inclusive, né, do cortador de grama. O cortador de grama, ele é excelente, ele é o melhor naquilo, ninguém é melhor do que ele, até que ele é promovido para liderar equipes que cortam grama. E agora ele não faz mais aquilo que é a principal habilidade dele, e ele tem que desenvolver outras habilidades que não fazem parte do pacote de habilidades que ele tinha antes, como liderar pessoas, negociar, negociar questões de trabalho, negociar questões de projeto, receber aprovação para budget e várias outras coisas que não estão linkadas à principal habilidade dele, que ele se torna incompetente naquilo, ele vira um péssimo líder para os cortadores de grama e a empresa perdeu o seu melhor cortador de grama. Eu sei que é um exemplo muito falho da minha parte, muito básico, muito simples, mas ele explica muito bem o Peter Principle, né, o princípio de Peter, que é essa questão da promoção até o nível de incompetência. Mas os dados que a gente tem, e são dados agora recentes de 2026 sobre engajamento, eles também são muito interessantes e se conectam com essa informação do princípio de Peter. O Engagedly, você sempre pode encontrar nas fontes aqui para saber mais o que são os relatórios e quem são as empresas por trás dos dados que eu trago aqui, tá?
Mas a Engagedly registrou um fenômeno que eles estão chamando, num report, de quiet ambition, ou basicamente uma ambição silenciosa. Basicamente, são profissionais de alta performance que entregam muito naquilo que eles fazem e que não têm nenhum interesse de fazer outra coisa. Tá? Eles gostam do que eles fazem, eles se sentem bem fazendo o que fazem, eles esperam sim ser mais remunerados por aquilo que fazem, então tem uma opção de ganhar mais ou ser mais valorizados pelas suas horas entregues, mas eles não têm a opção de fazer outra coisa. E isso está muito linkado, sim, o relatório ele mostra isso, com não um desengajamento profissional, mas uma mudança, uma releitura do que é avanço profissional. Tá? Isso é muito notado principalmente é citado na área de software. Pessoas que têm uma grande paixão pelo que fazem, desenvolver software, né, trabalhar com engenharia de software, construir sistemas, construir soluções, e que não têm nenhum interesse em virar nem mesmo uma liderança técnica, às vezes. Eles querem fazer aquilo que eles são bons, aquilo que eles sentem prazer em fazer, e eles não têm essa ambição de olhar para um cargo de gerente da engenharia, de liderança técnica. Eles querem simplesmente ser mais valorizados por aquilo que eles fazem e continuarem fazendo aquilo que eles tanto gostam, né. O fenômeno inclusive ganhou uma cobertura muito interessante, a gente teve, um relatório do Gallup, que também é um dado que a gente pode trazer com bastante confiança, que ele mostrou que o engajamento profissional, ele até caiu, nas últimas décadas para um nível bem baixo, engajamento eu digo, a dedicação e engajamento do profissional com a empresa. Mas ainda assim, quando a gente cruza as informações, esse engajamento não está linkado com, a paixão das pessoas por aquilo que elas fazem. Elas têm um desengajamento, às vezes, com a sua empresa, porque não estão percebendo o retorno que elas esperavam para sua carreira, mas ainda assim elas querem continuar fazendo aquilo que elas escolheram fazer para suas profissões, né. A gente tem, inclusive com isso, uns dados dessa pesquisa, algumas respostas, que mostram basicamente que a conclusão desses profissionais é: prefiro, eu tô lendo aqui uma das principais, a média, né, desses relatórios, que concluíram, ou um resumo bem pequeno. "Prefiro ser excelente no que faço do que mediano no que me pedem para fazer". Tá, olha só que forte essa frase. É uma frase que sumariza a principal resposta que veio dessa pesquisa, tá. "Prefiro ser excelente no que eu faço do que mediano no que me pedem para fazer", né. Obviamente a gente tem uma questão aqui que é muito interessante, se conectando com tudo que a gente vem falando sobre que significa carreira hoje em dia, né? Em 2026, com o crescimento da inteligência artificial, com tantas coisas envolvendo o trabalho sendo redesenhado, o que verdadeiramente significa carreira? Porque por mais de 50 anos isso significou basicamente a mesma coisa, uma escada corporativa onde você cresce, né? Mais recentemente a gente discutiu muito a carreira em Y, então você pode crescer para diferentes vertentes, uma vertente mais técnica e uma especialista técnico, né? E uma vertente mais para gestão de pessoas, para gerenciamento, para liderança do negócio. E isso vem mudando muito nos últimos anos com essa reviravolta do mapa da carreira, tá? Tem bastante conteúdo no canal, inclusive, sobre isso, sobre como esse mapa de carreira vem mudando. E é uma decisão estratégica da maioria dos profissionais sobre onde investir a sua energia. Eles amam fazer algum tipo de atividade, eles amam aquela área, amam aquela indústria, não tem interesse em mudar. A reflexão que eu quero convidar você para fazer é: qual que é a sua definição de sucesso hoje em dia? Porque, pegando, por exemplo, a área que eu atuo enfim, nos últimos anos venho atuando, que é a gestão de projetos, eu tenho uma paixão enorme pela atividade de gerenciar projetos, né? Porque gerenciar projeto, basicamente, você coloca pessoas junto, né? Esse é talvez uma das principais coisas que envolve gestão de projetos, colocar pessoas junto, que vão pegar uma ideia, uma abstração, alguma coisa que não existe e transformar em algo que vai passar a existir. Você vai criar algo. Então existe uma energia tão legal em gestão de projetos que realmente me faz entender muito bem esse relatório, essa paixão por aquilo que se faz hoje em dia, sem um interesse, né, nesse caso dessas pessoas que relatam, sem um interesse de fazer algo diferente daquilo que elas são tão engajadas que fazem o seu olho brilhar.
Mas a pergunta para você é essa: qual que é a sua definição de sucesso e o que que te faz feliz, no final das contas, quando chega a sexta-feira? O que que marca a sua semana e traz aquele sentimento de dever cumprido, que faz você pensar se vale a pena fazer algo diferente ou talvez vale a pena ser ainda melhor naquilo que você faz hoje e você já é tão bom? E com isso, eu te convido para a gente entrar então no nosso próximo e no nosso último tópico, que é justamente linkado a esse prazer profissional e como as coisas estão mudando no âmbito do trabalho em si, no âmbito corporativo. E basicamente a gente tem algo que vem crescendo, crescendo muito nos últimos anos. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo sobre isso. E eu estou falando de reuniões. Quanto tempo você acha que passa em reuniões por semana? Essa é uma pergunta que talvez só de ouvir ela você vai dar uma risada, vai sentir alguma coisa envolvendo a sua olhando para sua semana, fazendo uma autocrítica, porque realmente você talvez passe muito tempo, em reuniões, né, semanalmente. Multiplica isso por 52, que são as 52 semanas que a gente tem no ano. Bom, uma pesquisa foi feita e a gente tem esse número. A média chega a 392 horas por ano. É um dado absurdo, né? 392 horas por ano. São basicamente 10 semanas de trabalho completas por ano que um profissional médio do conhecimento passa em reuniões. Esse é um dado que veio da Flow Trace, vai estar sempre disponível, como sempre, para você analisar aqui na descrição. Eles analisaram mais de 1,3 milhão de reuniões e 1,75 milhão de horas de tempo de reunião. Uma análise muito grande, muito considerável, muitos dados, e o resultado foi o que eu acabei de citar: 392 horas em média por ano, o que são equivalente a 10 semanas completas de trabalho para um profissional do conhecimento, né, um profissional que atua no setor de geração de conhecimento. Como a gente vem falando aqui, como por exemplo, a área de software, a área de tecnologia, a área de tecnologia da informação, enfim, muitas áreas que envolva a reunião do trabalhador do conhecimento, tá? 3 em cada 4 reuniões, de acordo com esse relatório, poderia ter sido um e-mail, né, aquele meme famoso, a reunião que poderia ter sido um e-mail. E esse número aqui, embora a gente possa dar uma risada e fazer uma brincadeira, ele é meio assustador, na verdade. Tantas reuniões que fazem os profissionais perderem o seu tempo ou investir o seu tempo de uma maneira errada, significa dinheiro sendo colocado na lata do lixo. E aqui eu não estou fazendo uma proposta para ser radical, porque eu não acho que banir as reuniões, acabar com as reuniões é a solução para um melhor ambiente corporativo. Eu acho que se você troca e você é radical e você volta para a comunicação assíncrona, muitos outros problemas vão surgir. Porque o e-mail infinito que ninguém pega o telefone, cria uma reunião e resolve aquele problema colocando as pessoas para conversar também é algo ruim. O problema, como sempre, é o balanceamento, né, o equilíbrio aqui envolvendo esse número bem relevante. Ainda no mesmo relatório, a gente tem a informação de que 78% dos participantes dizem que não conseguem fazer o seu trabalho como esperavam durante a semana por conta do excesso de reuniões, 78%, e esse mesmo número, 76%, se sentem completamente esgotados em dias em que tem muitas reuniões. Isso eu tenho certeza que você vai concordar. Aquelas reuniões que ficam quebrando, né? A cada 30 minutos você troca o contexto, vai para outra reunião, troca, vai, aí você almoça já rápido, volta do almoço, a cabeça ainda está refletindo sobre o que aconteceu na manhã, você vai para mais outras reuniões durante a tarde, e isso causa, assim, um tipo de estresse que é um estresse gerado pela troca de contexto tão frequente. Obviamente, o custo dessas reuniões, como eu citei, ele é alarmante. Segundo o dado da Microsoft Work Trend Index, apenas nos Estados Unidos é estimado que 37 bilhões de dólares por ano, 37 bilhões de dólares por ano são gastos em reuniões não efetivas, reuniões que não têm um retorno em cima do que foi discutido ali, ou seja, uma reunião que não valeu a pena ter acontecido. Isso é um dado de uma relevância muito grande, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista mental, tá. A gente falou em alguns vídeos um tempo atrás aqui sobre os dados em cima de o crescimento do burnout, né, do crescimento do esgotamento profissional. E
eu não gosto de fazer correlações de dados diferentes de uma pesquisa sobre um assunto com a pesquisa do outro assunto, talvez não tenham correlação. Mas é difícil não pensar que há uma relação com o crescimento tão grande de reuniões, de troca de contexto e o esgotamento profissional mental também, tá? Eu não vou fazer aqui uma colocação direta, mas eu tô trazendo a minha opinião e você pode concordar e discordar dela se você, assim como você preferir, de que tem uma grande chance de haver uma conexão aqui entre esse aumento tão grande de troca de contexto, desse modelo de trabalho onde as coisas acontecem tão rápido e é esperado que você responda rápido as mensagens, e você tem e-mails para responder, e você tem pessoas te ligando, você tem pessoas vindo à sua mesa se você trabalha presencial, e você tem reuniões o tempo todo no calendário. É muita troca de contexto, o cérebro humano não foi feito para esse tipo de troca de contexto tão frequente. Obviamente, isso gera uma discussão muito grande, principalmente se você está em uma posição de liderança e você tem a capacidade de influenciar como reuniões são criadas ou não são criadas. E a pergunta que eu quero fazer para você líder, você gerente, você que tem um poder um poder decisório dentro do seu negócio é: como hoje o seu negócio ou a sua empresa vem lidando com comunicação? Porque nunca antes na história do mundo, principalmente do mundo do trabalho, a gente teve tantos meios de comunicação e tanta comunicação fluindo em tempo real. Não necessariamente isso significa que a gente está se comunicando melhor e nem que a informação está chegando da maneira certa, aonde ela deveria chegar no momento certo. Com isso, a pergunta a fazer é: você já parou para pelo menos refletir sobre o tema reuniões na sua empresa? Eu já tive essas discussões algumas vezes em empresas e projetos diferentes sobre qual era o balanceamento perfeito entre número de reuniões, entre comunicação assíncrona, entre comunicação síncrona, e como fazer essa comunicação ser eficiente. E somente pelo fato de conversar, de trazer luz a essa questão, a gente já consegue descobrir muitas questões que a gente poderia estar fazendo de uma maneira diferente. Então, você líder, você gestor, eu lhe convido, esse é um convite realmente para que você traga esse ponto como uma questão a ser discutida e um ponto de melhoria na sua empresa e com seus times. Talvez você vai descobrir várias ideias muito criativas que podem melhorar a sua comunicação, garantir que a comunicação flua da maneira que deva correr e diminuir até mesmo o esgotamento do seu time fazendo isso. E para você, na sua carreira, eu quero fazer reflexão sobre qual foi a última vez que você saiu de uma reunião pensando: essa reunião realmente valeu o meu tempo. Eu te convido, esse vai ser também um convite para uma ação, que você tome nota na próxima semana, durante uma semana, no máximo 2, no mínimo uma, no máximo 2, você tome nota das reuniões que participou e quantas delas foram realmente efetivas, que você sente que participar dela ajudaram o seu trabalho e quantas atrapalharam o seu trabalho. Pegue esse dado e leve para discutir, seja com seu time, seja com seu gerente, como você se sentir mais confortável. Mas eu tenho certeza que esse tipo de discussão, apenas por ele surgir dentro da empresa, apenas por ele começar a ser discutido, a gente já começa a olhar para as coisas de uma maneira diferente. E com isso, eu gostaria de te agradecer muito a gente ter discutido aqui, ter tido esse tempo junto para mais um episódio. O meu nome é William Meller, esse foi mais um episódio do podcast Volte para a Caixa e como sempre, quero te agradecer pelo tempo que nós passamos juntos e refletimos. Não deixe, né, de se inscrever, de deixar aqui o seu comentário dizendo a sua opinião, sugerindo alguns temas e até mesmo sugerindo qual formato você gosta mais. Como você já deve ter visto, algumas vezes a gente traz aqui para o formato uma história, às vezes a gente traz um livro, às vezes a gente traz formas diferentes de comunicar a mesma mensagem, mas o objetivo é sempre o mesmo: gerar valor e ter boas reflexões com você. Vejo você no próximo episódio. Até mais.